Quando minha tia distante faleceu, eu jamais imaginei que herdaria o único imóvel dela, um apartamento enorme em uma área valorizada. Eu achei que, pela primeira vez na vida, algo tinha dado certo para mim. Mas eu estava errada. Bastou a notícia chegar aos meus pais e à minha irmã para tudo virar de cabeça para baixo. Eles sempre me trataram como a filha descartável, a que nunca merecia nada, e, ainda assim, acharam natural exigir que eu entregasse o apartamento, como se fosse uma obrigação minha. Meu pai chegou a gritar que ele já tinha prometido o imóvel para minha irmã, como se eu nem existisse. Foi naquele momento que tudo mudou. Pela primeira vez, eu disse não, e o que aconteceu depois ninguém da minha família poderia imaginar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu cresci aprendendo que amor tem preço. Não porque alguém me ensinou com palavras, mas porque eu vivi isso todos os dias dentro da minha própria casa. Meus pais, Sérgio e Helena, sempre deixaram claro, mesmo que silenciosamente, que a filha favorita era minha irmã, Isabela. Ela era perfeita, a mais linda, a mais inteligente, a mais digna de tudo. E eu? Eu era apenas Laura, a que se virasse, a que entendesse, a que não reclamasse. Desde pequena, eu fui treinada a aceitar que minha existência vinha em segundo lugar. Se Isabela tirava nota alta, meus pais faziam festa. Se eu tirava a mesma nota, diziam que era minha obrigação. Se Isabela queria algo caro, eles davam um jeito de comprar. Se eu pedia metade do valor, escutava que eu precisava aprender o peso do dinheiro. Quando crescemos, nada mudou, ela ganhou carro, viagens, ajuda financeira. Eu ganhei silêncio. Não era ódio declarado. Era pior. Era indiferença. Então, quando uma notícia inesperada chegou, minha vida virou de ponta cabeça. Minha tia-avó materna, tia Eunice, uma mulher distante, que eu mal conhecia porque minha mãe nunca fez questão de aproximar, faleceu. Eu me lembrei de ter visto a velha senhora algumas poucas vezes quando era criança. Ela sempre me perguntava da escola, me dava um chocolate escondido e sorria para mim de um jeito que ninguém em casa sorria. Eu nunca soube ao certo por quê. 2 semanas após o falecimento, recebi uma carta do cartório. Eu não entendi nada no começo. Mas, ao ler, minhas mãos começaram a tremer. Eu havia herdado um apartamento em Copacabana. Um apartamento avaliado em quase R$ 900 mil. Na carta estava explícito, tia Eunice havia deixado tudo exclusivamente para mim, e para ninguém mais. Quando contei aos meus pais, eu esperava, contra toda lógica, talvez um parabéns, ou pelo menos um que bom. Mas tudo que recebi foi silêncio. Não o silêncio vazio. O silêncio perigoso. No dia seguinte, fui convidada para jantar em casa. Mesa posta como se fosse comemoração. Mas eu conhecia bem aquela família. Comemorações ali raramente eram grátis. Assim que terminamos a refeição, meu pai pigarreou, olhou diretamente para mim e disse como quem anuncia algo óbvio: Laura, sua irmã precisa mais desse apartamento do que você. Eu prometi para a Isabela que ele seria dela. Minha visão escureceu por um segundo, e eu senti o impacto antes de conseguir reagir. Isabela cruzou os braços e completou, com a arrogância de quem sempre recebeu tudo: eu mereço esse apartamento, Laura. É óbvio. Eu sempre fui a favorita da família. Você precisa entender seu lugar. Eu respirei fundo, tentando não desmoronar ali mesmo. A velha Laura teria baixado a cabeça, pensado que eles estavam certos, aceitado que eu não merecia nada. Mas algo mudou naquele exato instante. Talvez porque, pela primeira vez na vida, eu tinha algo que eles queriam. Algo que não veio deles. Algo que não poderiam tomar facilmente. Meu pai continuou falando, como se eu já tivesse concordado: já organizamos tudo com a imobiliária. Você só precisa assinar os papéis da transferência. É o mínimo que pode fazer pela sua irmã. E então eu entendi. Eles não estavam me pedindo nada. Eles estavam ordenando.
Foi nesse momento que eu olhei para os três, meu pai com aquele ar de autoridade absoluta, minha mãe com sua expressão orgulhosa de filha perfeita, e Isabela com um sorriso quase infantil de quem já está saboreando a vitória, e algo dentro de mim se partiu. Não era dor. Era libertação. Pela primeira vez, eu senti que tinha o poder de dizer não. Eu não sabia ainda tudo o que eu iria enfrentar, nem até onde eles seriam capazes de ir: chantagem, culpa, pressão, humilhação. Mas, naquele instante, eu prometi a mim mesma, eu não perderia esse apartamento, e, pela primeira vez na vida, eu não perderia a mim mesma. A guerra que eles estavam certos de que ganhariam, estava apenas começando. O silêncio depois da frase do meu pai parecia preencher cada canto da sala. Eu sentia o som do relógio na parede batendo como um aviso, como se o tempo estivesse esperando minha rendição. Mas eu não falei nada. Não naquele momento. Só os observei, e pela primeira vez na vida, percebi algo evidente: eles esperavam que eu obedecesse. Não cogitavam outra possibilidade. Laura? Minha mãe chamou, irritada pela minha demora em concordar. Você entendeu o que seu pai disse, não entendeu? Sim, eu entendi perfeitamente. Eu só não aceitava mais. O apartamento é meu, respondi, com a voz mais firme do que eu esperava. E eu não vou transferir para ninguém. Isabela riu. Uma risada debochada, infantil, como se eu tivesse contado uma piada. Claro que você vai. É só assinar os papéis. Mamãe e papai já resolveram tudo. Eu não vou assinar nada, repeti. A mudança de clima foi instantânea. A expressão de surpresa virou ódio. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Não ouse falar assim comigo dentro da minha casa. Eu disse que esse apartamento será da sua irmã. Eu prometi, e eu cumpro o que prometo. Antes, essa frase teria me destruído. Teria me feito sentir culpada, ingrata, pequena. Mas dessa vez eu fiquei em pé também, mantendo o olhar nele. Você pode ter prometido, pai. Mas prometeu algo que não era seu para dar. Minha mãe bateu a mão na mesa. Você está se tornando uma pessoa egoísta. Onde já se viu ser incapaz de ajudar a própria família? Isabel ficou noiva, precisa de uma casa para começar a vida. E você, que nem namorado arrumou, não tem necessidade de um apartamento. Ouvir aquilo foi como levar um soco. Não porque doía, mas porque a verdade estava ali, na cabeça deles. Eu nunca tive direito a nada. Vocês não querem me ajudar, eu disse. Vocês só querem continuar me controlando. Meu pai apertou os dentes. Laura, você não tem opção. Nós vamos cuidar dessa venda. Você só precisa assinar. Eu respirei fundo e caminhei em direção à porta. Eu já disse que não. E essa é a minha última palavra. Se sair por essa porta, meu pai gritou, perderá sua família. Eu parei por um segundo. Anos atrás, essas palavras teriam me prendido ali. Mas naquele instante, senti o peso delas desaparecer. Vocês nunca foram minha família. Eu só era útil enquanto me calava. E fui embora. Do lado de fora, minhas mãos tremiam, mas não de medo, era adrenalina. Andei até meu carro com o coração disparado, mas com a sensação de que finalmente tinha escolhido a mim mesma. Contudo, eu sabia que aquilo tinha sido apenas o primeiro round. Os ataques começaram naquela mesma noite. Mensagens longas no grupo da família, acusando-me de ingrata, egoísta, cruel. Minha mãe se fez de vítima, dizendo que eu estava destruindo o sonho da minha irmã. Isabela mandou áudios chorando, dizendo que estava arrasada porque sempre contaram com minha bondade. Mas agora eu enxergava tudo com clareza, não era amor, era conveniência. No dia seguinte, quando eu saía para trabalhar, encontrei meu pai encostado no portão do meu prédio. Ele estava com uma pasta nas mãos. Laura, pare com essa infantilidade, ele disse. Vamos ao cartório. Já marquei horário. Só assinar e pronto. Eu já dei minha resposta, respondi. Ele colocou a pasta no meu peito com força. Assine, Laura. Eu não vou pedir de novo.
Não assino. Ele perdeu o controle. Ameaçou cortar relações, ameaçou me tirar do testamento, ameaçou me ensinar uma lição. A cada frase, eu entendia melhor o quanto nunca houve amor, só posse. Por fim, ele rosnou: você está abrindo mão da nossa família por causa de um apartamento. Eu sorri, pela primeira vez. Não. Estou abrindo mão de vocês por causa de mim. Entrei no carro e fui embora. Nos dias seguintes, eu tomei todas as medidas necessárias. Comecei a organizar a mudança para o apartamento de Copacabana, revisei a documentação e pedi orientação jurídica para garantir que ninguém conseguiria contestar a herança. Nada deixei sem resolver. Eu sabia com quem estava lidando. Enquanto isso, as tentativas de pressão continuaram, visitas inesperadas, mensagens de conhecidos repetindo discursos manipuladores, ligações de madrugada. Eles estavam desesperados. Isabela chegou ao ponto de ir ao meu trabalho, dizendo que não sobreviveria sem o apartamento, que era injusto eu ter ganho algo tão grande sendo a filha menos importante. As palavras feriram, mas também libertaram. Finalmente estavam dizendo com todas as letras o que sempre fizeram questão de esconder. Quando ela terminou o drama, eu disse apenas: você está sofrendo não porque eu ganhei algo, mas porque, pela primeira vez, você não ganhou. Ela me olhou com ódio. Eu sempre vou ter mais do que você. Sempre. Você não passa de um erro. Eu senti um impacto, mas permaneci firme. Talvez eu seja um erro para vocês. Mas pela primeira vez, não sou um erro para mim mesma. E virei as costas. A partir dali, eu soube, eles fariam qualquer coisa para me derrubar. E eu estava pronta. Depois do confronto com Isabela no meu trabalho, eu percebi que a situação havia chegado a um novo patamar. Não era mais só sobre o apartamento. Era sobre perderem o controle que tinham sobre mim. E nada assusta mais pessoas acostumadas a mandar do que alguém que finalmente aprendeu a se defender. Naquela noite, quando cheguei no meu novo apartamento, encontrei 2 chamadas perdidas do meu pai, 5 mensagens da minha mãe e 12 de Isabela. Todas com o mesmo tom desesperado e manipulador: pense na família, pense no futuro da sua irmã, você está sendo cruel, você vai se arrepender. Eu não respondi nenhuma. Pela primeira vez, eu entendi algo importante: silêncio também é uma resposta. Os dias seguintes foram tensos. No ambiente de trabalho, percebi olhares curiosos. Alguém da minha família havia espalhado para conhecidos que eu estava roubando a herança da minha irmã. Eu deveria estar envergonhada, mas no fundo eu sentia outra coisa: liberdade. O que eles pensavam de mim já me fazia mal havia anos. E, curiosamente, agora que eu dizia não, parecia doer mais neles do que em mim. Mas eu também sabia que eles não desistiriam facilmente. Num domingo à tarde, quando eu voltava do mercado, encontrei minha mãe sentada na escada do prédio, segurando uma sacolinha com fotos antigas. O rosto dela estava abatido, calculadamente abatido, porque eu a conhecia bem o suficiente para identificar teatro. Filha, ela começou, com a voz doce demais para ser verdadeira. Eu trouxe algumas lembranças, para você entender que sempre te amamos. Ela abriu a sacola e colocou fotos no meu colo. Eu bebê, abraçada com ela. Eu no meu primeiro dia de escola. Eu na festa junina. Eram momentos bonitos, sim. Mas eram 3, no meio de uma infância inteira de invisibilidade. Eu não duvido que houve amor, mãe, respondi. Eu duvido que tenha continuado. Ela respirou fundo. Você está interpretando tudo errado. Só queremos o melhor para você e para sua irmã. Você acha que eu quero ver vocês brigando? Vocês estão brigando sozinhos, eu disse. Eu só estou vivendo minha vida. Foi então que ela deixou a máscara cair. Não fale assim comigo. Você recebeu esse apartamento com sorte, não por mérito. O mínimo seria dividir com sua irmã. O mínimo seria vocês terem me amado igualmente, e eu respondi. Minha mãe levantou abruptamente. Laura, não se esqueça de quem te criou. Você sabe que é emocionalmente fraca. Não toma boas decisões. Sempre precisou de nós para tudo.
Aquelas palavras fizeram eco dentro de mim. Eu lembrei de todas as vezes em que ouvi exatamente isso, não diretamente, mas pelas entrelinhas. Lembrei de todas as vezes que quis fazer algo e me disseram que eu não era capaz. E percebi que aquilo sempre havia sido sob controle. Se eu sou fraca, eu disse com calma, por que vocês estão com tanto medo de me ver sozinha com algo que é meu? Ela empalideceu, como se tivesse levado um golpe. Não respondeu. Apenas virou as costas e foi embora. E eu confirmei, com cada parte do meu corpo, que não existia amor ali. Existia posse. 2 dias depois, recebi um e-mail inesperado, uma intimação para comparecer a uma reunião com um advogado contratado pelos meus pais. Meu pai havia tentado abrir um processo para anular a herança, alegando que eu estava mentalmente incapaz de tomar decisões financeiras. Eu ri. Eu realmente ri. Era absurdo, cruel e previsível. No dia da reunião, eu fui acompanhada por uma advogada, indicada por um colega do trabalho. E quando o advogado dos meus pais tentou argumentar que eu poderia estar sendo manipulada por más influências e que minha família só queria protegê-la, minha advogada abriu a pasta e entregou uma folha impressa, o testamento oficial de tia Eunice, com assinatura reconhecida e cláusula de exclusividade da herança. Não havia brecha. Não havia contestação possível. Legalmente, eu era a única herdeira, e ponto final. O advogado dos meus pais engoliu seco. Meu pai ficou vermelho, tremendo de raiva. Você vai se arrepender disso, Laura. Vai se arrepender profundamente. Eu juntei minhas coisas e me levantei. Eu só me arrependi de uma coisa na vida inteira, de ter passado tanto tempo acreditando que vocês me amavam. Saí da sala sem olhar para trás. Mas a pior cena ainda viria. Naquela mesma noite, minha irmã bateu na porta do meu apartamento. Quando abriu, Isabela já entrou, sem permissão, com os olhos inchados de chorar e, estranho o suficiente, uma garrafa de vinho na mão. Parabéns, ela disse, com um sorriso torto. Você conseguiu. Conseguiu destruir nossa família. É isso que você queria, né? Ver todo mundo arruinado enquanto você vence pela primeira vez. Eu respirei, tentando manter a calma. Eu não queria destruir nada. Eu queria viver a minha vida. Mentira. Ela gritou. Você sempre invejou tudo que eu tinha. Sempre quis ser eu. Não. Eu só queria ser tratada como filha. Ela parou, como se aquilo tivesse sido um tapa invisível. Mas continuou gritando, chorando, me acusando. Em meio às palavras desconexas, houve uma que fez tudo parar. Papai disse que, se você não der o apartamento para mim, ele nunca vai te perdoar. Ali estava a verdade crua, não era por amor à irmã. Era pela validação do pai. Ela queria o apartamento não para viver, mas para provar que continuava sendo a favorita absoluta. Se você precisar quebrar a vida de outra pessoa para se sentir amada, eu disse, então você nunca foi amada de verdade. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois de anos tendo tudo, ela não sabia lidar com perder. Não sabia ser contrariada. Ela jogou a garrafa no chão, fazendo um estouro que ecoou pelo apartamento, e saiu batendo a porta. Enquanto eu limpava os cacos, percebi algo assustador e libertador ao mesmo tempo. Eles não estavam lutando pelo apartamento. Eles estavam lutando para me manter pequena. E dessa vez, eu não voltaria a caber no lugar que eles tentavam me forçar a ocupar. O próximo passo deles seria ainda mais baixo. Eu sentia isso. E eu precisava estar pronta. Depois que Isabela saiu quebrando a garrafa no meu apartamento, eu soube que aquela guerra estava longe do fim. Pessoas que se acostumam a controlar alguém não aceitam perder esse poder de forma pacífica. E quando o controle escapa das mãos, elas descem ao nível que for necessário para tentar recuperá-lo. Na manhã seguinte, quando cheguei ao trabalho, meu chefe me chamou para conversar. A expressão dele dizia tudo antes mesmo de ele abrir a boca. Laura, recebi uma denúncia anônima de que você estaria desviando o dinheiro da empresa. Eu senti o chão faltar por um segundo, não de culpa, mas de indignação. Quem me conhecia sabia que eu era ética até demais.
Antes que eu pudesse responder, ele completou: eu sei que é mentira. Mas precisamos formalizar uma investigação interna, porque existe denúncia registrada com documentos anexados. Documentos. Comprovantes forjados. Recibos falsos. Eu sabia exatamente quem faria algo assim. A denúncia veio da minha família, que eu disse com a voz mais firme do que eu esperava. Estão tentando me destruir porque eu recusei a dar o apartamento que herdei. Meu chefe soltou um suspiro pesado. Eu imaginei que fosse algo pessoal. Mas, infelizmente, temos que seguir o protocolo. Saí da sala engolindo a revolta. Não bastava eles tentarem me tomar o apartamento, agora queriam destruir meu trabalho, minha vida inteira. A velha Laura teria voltado correndo para eles, pedindo paz em troca de submissão. Mas essa versão de mim estava morta. Em vez disso, liguei para minha advogada e contei tudo. Ela só disse uma frase: se eles estão tão desesperados, é porque já sabem que perderam. E ela estava certa. Naquela noite, enquanto eu jantava sozinha no meu novo apartamento, o interfone tocou. O porteiro avisou: Dona Laura, sua mãe está aqui. Posso liberar a entrada? Meu coração acelerou, não de saudade, mas de alerta. Eu pedi que ele a deixasse subir. Quando minha mãe entrou, percebi imediatamente o clima diferente. Ela não veio gritando, nem chorando, nem implorando. Veio sorrindo. Um sorriso doce. Perigoso. Filha, eu vim fazer as pazes, disse, abrindo os braços como se eu estivesse obrigada a abraçá-la. Eu não me movi. Paz não se faz depois de um processo, respondi. Nem depois de tentar arruinar minha vida profissional. Por um segundo, ela perdeu o controle do rosto, mas recuperou rapidamente. Você está entendendo tudo errado, Laura. Seu pai só te processou porque está preocupado com você. Somos sua família. Nós te amamos. Essa palavra, amor, doeu mais do que qualquer grito. Porque, pela primeira vez, eu percebi com nitidez, eles não sabiam amar. Você não ama ninguém além da Isabela, eu disse. O resto é teatro para manter a imagem de família perfeita. Ela deu um passo à frente. Laura, você sabe que não tenho perfil para morar sozinha. Você é frágil. É ansiosa. Sempre precisou da gente para tudo. Esse apartamento pode acabar com você. E então veio a frase mais cruel de todas: estamos tentando te proteger de você mesma. Eu senti um arrepio. Aquela era a estratégia perfeita para quem tenta tomar tudo, desqualificar, questionar a sanidade, fazer parecer que tomar decisões próprias é irresponsabilidade. Mãe, eu preciso que você saia, falei. Ela riu. Com desprezo. Você acha mesmo que vai conseguir viver sozinha? Acha que vai conseguir segurar um apartamento desse porte? Acha que aguenta carregar tanta responsabilidade? Eu a encarei. Eu já aguentei uma vida inteira sendo a filha rejeitada. Carregar um apartamento é muito fácil depois disso. Ela prendeu a respiração, como se eu tivesse empurrado um espelho na frente dela. Se você sair por essa porta, ela disse baixinho, apontando para o corredor do prédio, estará saindo da nossa família de vez. Eu a encarei, imóvel. Não fui eu que saí da família. Vocês que nunca me deixaram entrar. Ela saiu batendo a porta. Com o passar dos dias, o processo dos meus pais foi arquivado, não havia base legal. Isso os deixou ainda mais furiosos. Mas algo novo aconteceu logo depois: silêncio. Nenhuma visita. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Era um silêncio estranho, não alívio, alerta. E ele foi quebrado da pior maneira. Numa terça-feira à tarde, Isabela apareceu novamente na portaria, mas dessa vez carregava malas. Aguardava com expressão de desespero, dizendo ao porteiro: minha irmã disse que eu posso morar aqui. Me deixe subir. O porteiro me ligou imediatamente. Quando desci, Isabela começou a gritar, chamando a atenção de todos. Minha vida acabou. Você destruiu tudo. Eu fui expulsa de casa.
Papai disse que eu tenho que morar com você, que é sua obrigação. Eu respirei fundo para não tremer. Não é minha obrigação cuidar de você, que eu disse calmamente. Nem agora, nem nunca. Você é egoísta. Ela gritou. Você está jogando nossa família no lixo. Nossa família sempre foi o lixo onde jogaram minha existência, respondi. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que tudo começou, silêncio real, porque ela não tinha resposta. Agora você vai embora, que eu continuei, e nunca mais aparecer aqui sem ser convidada. E se eu não for? Ela provocou, com o que restava de arrogância. Eu a encarei firme. Eu chamo a polícia. E eu não estou blefando. O medo tomou a expressão dela. Ela pegou as malas, virou as costas e saiu. Não houve grito, não houve birra, não houve cena. Pela primeira vez na vida, ela encontrou o limite que nunca existiu antes. Eu não comemorei. Não senti vitória. Só senti fim. Mas eu sabia que, antes de finalmente desaparecerem da minha vida, meus pais fariam sua última jogada. E eu precisava estar pronta. Depois da tentativa desesperada de Isabela de se mudar para o meu apartamento, eu comecei a acreditar que talvez eles tivessem finalmente entendido que nada mais seria como antes. Mas esse pensamento durou pouco. Pessoas que nunca aprenderam a lidar com limites não param porque encontram uma porta fechada, e elas tentam arrombá-la. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa quinta-feira pela manhã, eu estava trabalhando em home office quando ouvi o barulho da chave girando na porta. Meu coração disparou. Eu tinha trocado a fechadura quando me mudei, mas eu não tinha trocado a da porta de serviço. A porta abriu com violência. Meu pai entrou primeiro, com passos firmes, como se ainda tivesse autoridade sobre tudo que me pertencia. Minha mãe veio logo atrás, com expressão de desprezo. E Isabela também estava ali, mesmo depois da cena vergonhosa na portaria. Eles já tinham vindo decididos. Chega dessa palhaçada, meu pai disse, como se estivesse prestes a anunciar uma ordem militar. Você não entende o que está fazendo. Então eu decidi por você. Ele colocou uma pilha de papéis em cima da mesa. É o contrato da venda do apartamento. Tudo já está organizado, basta assinar. Eu respirei fundo, minhas mãos suando, meu corpo pedindo para correr, gritar, empurrar, qualquer coisa. Mas eu permaneci parada. Como vocês entraram? Perguntei. Somos seus pais, minha mãe respondeu. Não precisamos de permissão para entrar na casa da nossa filha. Aquela frase soou como uma declaração de posse, e foi exatamente assim que eu interpretei. Não é a casa de vocês, eu disse. É minha. A herança é minha. E vocês não têm direito de entrar sem autorização. Meu pai riu com desprezo. Você acha mesmo que tem capacidade para cuidar de algo desse tamanho? Você não tem estrutura emocional. Você sempre dependeu de nós. Isabela completou, você não nasceu para ter nada. Tudo que chega até você se perde. O apartamento ficaria muito melhor comigo. A família inteira sabe disso. Eu senti a garganta fechar. Não pelos insultos, daqueles eu escutei a vida inteira. Mas porque naquele instante eu vi quem eles realmente eram, pessoas que só sabiam existir se houvesse alguém menor do que elas para pisar. Vocês não vieram conversar, eu disse. Vieram invadir e tentar me forçar. Meu pai empurrou os contratos em direção a mim. Assina logo isso, Laura. Acabe com essa rebeldia ridícula. Algo despertou dentro de mim ao ouvir aquela palavra, rebeldia. A velha Laura teria acreditado. Teria pensado que estava sendo ingrata. Mas a mulher que eu era agora sabia a verdade. Não era rebeldia, era sobrevivência. Eu não vou assinar, respondi. Assina, e ele repetiu, aproximando-se, ou eu faço você assinar. O tom agressivo, a postura, os olhos, e eu reconheci tudo. Era o mesmo homem que passou anos usando o medo como ferramenta de educação. Só que agora eu não era mais criança. Saiam da minha casa, e eu disse, com a voz firme, clara, inabalável.
Minha mãe riu. Você não tem coragem. Eu peguei o celular da mesa e digitei o número da polícia na frente deles. Vocês estão invadindo propriedade privada. Estão tentando me coagir. Se não saírem agora, vão responder por isso. O silêncio caiu como uma bomba. Meu pai empalideceu de raiva, não de medo. Minha mãe estremeceu ao perceber que, pela primeira vez, não tinha controle sobre o roteiro. E Isabela olhou para eles, esperando instruções, como uma criança que nunca teve identidade própria. Foi minha mãe quem falou primeiro. Você é um monstro. Você acabou com a sua família por causa de dinheiro. Não, e eu respondi. Vocês acabaram comigo quando me ensinaram que amor só existia quando eu obedecia. Meu pai pegou os papéis de volta com violência. Você fez sua escolha, ele disse, com frieza mortal. Não nos procure quando estiver sozinha, quando ninguém mais te amar, quando acordar velha e arrependida. Você escolheu ficar sem família. E agora nós escolhemos ficar sem você. Finalmente, eu disse. Vocês escolheram algo que eu realmente quero. Eles saíram. Não bateram a porta. Não gritaram. Não fizeram escândalo. Foi pior, foi o silêncio do corte definitivo. Mas a tempestade emocional só veio quando o barulho dos passos deles desapareceu no corredor. Meu corpo desabou no chão. Eu tremia da cabeça aos pés. Chorei, mas não era tristeza. Era choque. Era o peso de anos de submissão quebrando todos de uma vez. Era a dor de perceber que a minha família preferia me destruir a me ver feliz. Eu chorei até meu corpo não aguentar mais. Mas quando as lágrimas terminaram, algo permaneceu, alívio. Pela primeira vez, eu senti a minha casa como minha. No dia seguinte, eu tomei a atitude que faltava, fui até a administração do prédio e determinei que nenhum familiar meu entraria sem autorização escrita. Deixei fotos, nomes e um aviso claro: qualquer tentativa de invasão seria tratada como crime. E, pela primeira vez, senti que minha segurança estava nas minhas mãos. O trabalho também se resolveu. A investigação interna provou que as denúncias eram falsas, e meu chefe me ofereceu apoio psicológico gratuito, dizendo que ninguém deveria passar por algo assim. Aquilo me fez chorar no banheiro, não pela dor, mas porque era estranho ver alguém cuidando de mim sem exigir nada em troca. 3 semanas se passaram em silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum ataque. Não era reconciliação, era orgulho ferido. Eles estavam cultivando ódio. Não arrependimento. E então chegou um momento inesperado, uma caixa pelo correio, sem remetente. Dentro dela, havia objetos da minha infância, meu primeiro casaco, meus cadernos da escola, uma pulseirinha com meu nome, desenhos que eu fiz quando era pequena. E um bilhete com apenas 2 linhas: você pode ficar com suas coisas agora. Nós não queremos mais nada seu. Eu li, dobrei o bilhete com cuidado e coloquei os objetos de volta na caixa. E entendi, mais claro do que nunca, eles nunca me amaram. Eles amavam o poder que tinham sobre mim. E agora que o poder acabou, o amor acabou junto. Eu fechei a caixa, deixei ao lado do armário e sentei no sofá com o coração calmo, porém acelerado de uma forma diferente. Algo estava chegando. Algo grande. O último movimento deles. E eu sabia que, quando acontecesse, seria definitivo. E eu estava pronta. Eu sabia que o último movimento deles viria. Intuição, talvez. Pessoas que vivem de controle não aceitam perder sem tentar uma última vez, e quando o orgulho é ferido, o desespero se torna combustível. O que eu não sabia era a forma que isso tomaria. Aconteceu em uma manhã aparentemente comum. Eu estava saindo para trabalhar quando o porteiro me chamou. Dona Laura, aconteceu uma situação lá embaixo. Acho que a senhora precisa ver. Meu coração acelerou instantaneamente. Desci com cautela. E quando cheguei ao térreo, encontrei o que faltava para encerrar aquela história de vez. Meus pais e Isabela estavam na frente do prédio. Não gritavam. Não batiam boca. Estavam todos sentados no meio-fio,
como se fossem indigentes emocionais. Pálidos, cansados, derrotados, mas não arrependidos. Eu reconheci imediatamente aquela postura, era o teatro final, a grande tentativa de fazer o mundo acreditar que eu era vilã. Conforme me aproximei, outros moradores observavam de longe. Eles sabiam quem eu era, e sabiam que aquela cena não era normal. Minha mãe se levantou primeiro, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não lágrimas de dor, lágrimas de manipulação. Laura, nós estamos aqui para te pedir outra chance. Nós precisamos de você. Não queremos perder nossa família. Isabela chorava ao lado, escondendo o rosto entre as mãos. Meu pai olhava fixamente para mim, tentando decifrar como entrar pelas brechas que ele achava que ainda existiam. Eu respirei fundo. Não, eu disse. 3 letras. 3 sílabas. A palavra que eu passei a vida inteira com medo de dizer. Minha mãe soluçou. Laura, pelo amor de Deus, nós somos sua família. Não. Nós somos parentes. Família é quem acolhe. Quem ama. Quem respeita. Vocês nunca fizeram isso comigo. Meu pai deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. A voz dele era grave, calculada. Você é nossa filha. Gostando ou não, isso não muda. Ser pai e mãe não é título vitalício, respondi. É atitude. E vocês nunca tiveram. O silêncio se espalhou pela rua. Todos esperavam uma reviravolta dramática em que eu me jogasse nos braços deles chorando. Mas isso nunca aconteceria. Isabela enxugou as lágrimas, respingando vergonha. Eu sei que errei, ela disse, com a voz trêmula. Mas você errou também. Você nos expulsou da sua vida. Eu sorri, não com ironia, mas com paz. Não. Foi a primeira vez na vida que eu me coloquei dentro da minha própria vida. Isabela balançou a cabeça, sem compreender. Ela não sabia viver sem privilégios. Não sabia existir sem ser favorecida. E aquilo doía nela mais do que qualquer perda material. Você realmente vai fazer isso? Minha mãe perguntou, com ressentimento evidente. Vai mesmo destruir a própria família? Família não é algo que uma pessoa destrói sozinha, respondi. Família se destrói quando são tratados como tudo e outros como nada. Meu pai tentou pela última vez. Nós podemos melhorar. Podemos tentar novamente. E foi ali que eu entendi o que realmente os movia. Não era amor. Não era arrependimento. Era a necessidade de manter a narrativa externa de família exemplar. Eles não buscavam consertar a relação, buscavam consertar a imagem. Eu não quero que vocês melhorem por mim, eu disse. Quero que vocês melhorem por vocês. E se um dia isso acontecer, que bom. Mas a minha vida não será mais campo de treinamento emocional de ninguém. Minha mãe parou de chorar na hora. A máscara caiu. Sua expressão se tornou gélida. Você é uma decepção, ela sussurrou. Meu pai completou, e vai morrer sozinha. Eu sorri de leve. Prefiro morrer sozinha sendo eu do que viver cercada sendo ninguém. Quando virei para entrar no prédio, Isabela correu até mim e segurou meu braço. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não havia amor neles, havia necessidade. Eu preciso de você, ela implorou. Não sei viver sem vocês me amando. A dor na voz dela era profunda. Uma verdade terrível, ela não sabia quem era sem aprovação. E ali eu entendi algo sobre ela, não para justificar, mas para aceitar. Ela nunca soube amar ninguém porque nunca aprendeu que amor é presença, não posse. Então aprenda, eu disse. É a única forma de sobreviver fora de um pedestal. Tirei a mão dela do meu braço e entrei no prédio. O porteiro fechou o portão devagar, como se fosse um símbolo do fim. E eles ficaram do lado de fora, imóveis, tentando processar o que nunca esperaram, que eu escolhesse a mim. Quando a porta do elevador fechou, meus joelhos finalmente cederam. Eu tremia, mas não caí. Estava exausta, mas inteira.
Não havia vitória, nem vingança, havia libertação. As semanas que seguiram foram silenciosas. Nenhum contato, nenhuma tentativa de aproximação. Não por respeito, por orgulho ferido. Mas já não fazia diferença. Eu fui preenchendo minha vida com coisas que sempre deixei para depois. Passei a caminhar na praia pela manhã, a redecorar meu apartamento aos poucos, a estudar coisas que eu sempre quis aprender. Comecei a desenvolver novas habilidades no trabalho e fui promovida pouco tempo depois. Pela primeira vez, minhas conquistas eram minhas, não concessões, não migalhas de aprovação. E, aos poucos, a casa parou de ser abrigo contra alguém, e se tornou abrigo para mim. Um dia, meses depois, encontrei a caixa com os objetos da minha infância. Sentei no chão e abri, pegando item por item. Casaco, desenhos, cadernos, memórias de uma criança que só queria ser amada. E enquanto segurava aquela pulseirinha com meu nome, percebi algo libertador: eu não precisava mais ser a filha rejeitada. Eu podia ser a mulher escolhida, por mim. Fechei a caixa. Não para esconder. Para finalizar. Peguei o telefone e salvei em letras maiúsculas 3 palavras no topo das minhas anotações pessoais: não me abandono mais. Esse foi o fim da história com eles. E o começo da minha comigo. Se você acompanhou essa história até o final, comenta aqui embaixo: você teria coragem de fazer o mesmo que a filha fez? Ou teria agido de outra forma? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e curte o vídeo, porque isso ajuda demais para que essa história alcance mais pessoas. Também se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todos os dias tem histórias novas, cheias de emoção, força e superação. E me conta uma coisa muito importante aqui nos comentários: de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias estão chegando e vou passar dando coração em todos os comentários. E se essa história tocou você, ou se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de coragem, compartilha o vídeo com essa pessoa. Às vezes uma história muda tudo na vida de alguém. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos na próxima história.